Obrigado a todos, mais uma vez, da organização. Eu sou o Pedro, eu vou tentar falar hoje um pouco, nesses próximos 30, 40 minutos, mais ou menos, um pouco sobre minha trajetória, um pouco do meu trabalho sobre modelos de Diff and Diff, certo? Mas antes de eu entrar mais a fundo, acho que é de interesse também, para quem não me conhece, eu saí do Brasil, eu tenho bastante tempo, saí do Brasil em 2009, estou fora desde então. Então, um pouco aí de onde que eu venho, certo? E quem eu sou? Eu sou o Pedro, sou brasileiro, de Valadares, Minas Gerais. Vocês vão perceber que meu português é bem mineirês mesmo. Tenho 35 anos, casado, 2 filhas, uma de 5 meses, Olivia, uma de 22 meses agora, né? 1 ano e 10, a Sofia. E, para mim, esses são os maiores orgulhos para mim, são a minha família. Mas, pulando a parte da família, né? Vamos falar um pouco do meu background. Eu fiz a graduação no Brasil, fiz no IBMEC de Minas, terminei em 2009 e fui para a Espanha fazer meu PhD em Economia. Estudei na Universidade Carlos III de Madrid, me formei em 2015. E nesse período do meu PhD, eu basicamente trabalhei com econometria, modelos de séries de tempo, mas ao decorrer do meu PhD, eu fui migrando pouco a pouco para trabalhar mais com microeconometria, com inferência causal, e com dados de painel, modelo de sobrevivência e coisas afins. Certo? Assim, trabalhei muito. O pessoal fala que o PhD é o período mais difícil. Para mim, foi o melhor período da minha vida, certo? Assim, até o nascimento das minhas filhas. E foi um prazer muito grande trabalhar na Espanha. E, terminando o PhD, eu fui para Vanderbilt, em Nashville, Tennessee. Fiquei 6 anos como professor assistente na universidade, trabalhando com econometria e economia em geral. Hoje eu estou de licença da Vanderbilt e hoje eu estou trabalhando como Senior Researcher na Microsoft já tem 1 ano. Certo? Eu fiz a transição da academia para a indústria. Certo? Tem um pouco mais de 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e a transição foi muito smooth. Foi muito menos a diferença entre o que a gente faz na academia e o que a gente faz na indústria. Na indústria, a diferença para mim foi muito menor do que eu esperava. Certo? Hoje eu continuo na Microsoft e antes que vocês me perguntem o que vai ser do meu futuro, nem eu sei, então vamos deixar por aí. Esse é um pouco do meu background para vocês me conhecerem melhor de onde que eu venho. Em relação ao trabalho, que tipo de pesquisa que eu faço? Que eu saí da academia, vim para a indústria e fico navegando entre esses dois mundos. Nos últimos 5, 6 anos, aqui você tem um pouco do resumo do que eu venho trabalhando, certo? E se você olhar paper por paper aqui, artigo por artigo, o tema comum entre todos eles é inferência causal, certo? E dentro de inferência causal, que é uma tenda muito grande, tem muito tópico de inferência causal por aí, eu vou falar um pouco sobre o que eu me especializei ao longo do tempo, que é modelos de diferenças e indiferenças. Mais tarde, o Carlos vai falar um pouco sobre um outro ângulo, que é o que ele se especializou também, mas a big picture aqui é que eu venho trabalhando com modelos de inferência causal e modelos de Diff and Diff, certo? E como que é meu dia a dia na indústria? Por que a indústria, por que a Microsoft, por que outras empresas estão interessadas em modelos de inferência causal e como que eu uso Diff and Diff no meu dia a dia? Certo? A ideia, basicamente, bem assim, big picture de Diff and Diff é, quero avaliar se um programa, pensa assim, um programa de lealdade ou uma intervenção de políticas públicas ou intervenção pontual, qual o efeito dessa intervenção, certo? Em algumas métricas de sucesso ao longo do tempo. Então, basicamente, a pergunta de Diff and Diff, a pergunta de diferença causal em geral, vai tentar responder esse tipo de pergunta, certo? E quando a gente fala em experimento, fala em inferência causal, basicamente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é A/B test, certo? Randomização, experimento. Muitas vezes experimento não é feasible, certo? Ou porque é impossível randomizar comportamento humano mesmo. Porque, por exemplo, eu te ofereço um produto. Posso te oferecer o produto e não oferecer para outras pessoas. Mas eu não posso forçar você a usar esse produto. Então, mesmo que eu possa utilizar randomização para oferecer algum tipo de serviço, eu não posso garantir que o take-up, né, realmente a utilização desse serviço é randomizado.
E muitas vezes também a gente não oferece tudo de uma vez. Não, essas campanhas, por exemplo, de loyalty programs, ou então uma intervenção pontual, ela ocorre de forma escalonada. Certo? Eu ofereço para algumas pessoas hoje, vejo como é que está acontecendo, amanhã eu expando meu programa um pouco mais, depois eu expando ainda mais, até que chega um ponto eu expandir para todo mundo que é relevante para essa política. Então, basicamente, essa intuição de que as coisas vão se escalonando ao longo do tempo, certo? Às vezes eu vou oferecer isso de forma randomizada, às vezes não. Então, minha pesquisa e meu dia a dia, assim, basicamente, é ao redor desse tipo de situação. Certo? Infelizmente, eu não posso entrar em mais detalhes em situações concretas de como que eu uso DiffEndIff, inferência causal no meu dia a dia. Então, o que eu vou fazer nesses próximos minutos é abstrair um pouco do contexto e pensa assim, pô, eu vou falar de intervenção. Intervenção pode ser uma campanha de advertising, pode ser um programa novo, pode ser alguma, sei lá, mudar a cor da barra de pesquisa, aumentar o botão. Qualquer tipo de intervenção, pensa que isso vai ser em genérico. Certo? Então, por que DiffEndIff? Qual que é o apelo de DiffEndIff? Para responder essa pergunta, vamos dar um passo atrás e pensar assim, eu quero avaliar o efeito causal de uma campanha de uma propaganda na receita do meu serviço. Isso pode ser um programa de propaganda da televisão, pode ser um novo jogo, certo? Pode ser um outdoor, qualquer tipo de propaganda em termos genéricos. E vamos assumir agora que eu não posso randomizar esse tipo de coisa, certo? Eu não consigo randomizar essa extensão, essa propaganda, mas eu consigo garantir... pensa nisso primeiro. E, além de tudo, vamos assumir que eu tenho dados de receita ao longo de tempo e também eu consigo saber quem foi afetado por essa campanha e quem não foi ainda. Além de tudo, eu posso observar características da região. Você pensa assim, eu estou experimentando em todos os municípios de Minas Gerais. Então, eu sei que município que é, eu posso olhar os microdados da composição dos municípios e assim por diante. A primeira pergunta de DiffEndIff é, pô, o Pedro está implementando essa política nas regiões? O que determinou ele escolher Minas Gerais, por exemplo? Por que ele escolheu Minas e não escolheu Rio Grande do Sul? Por que ele não escolheu Mato Grosso e coisas afins? Então, basicamente, no meu caso, eu estou assumindo que eu não escolhi de forma aleatória, certo? Tem algum tipo de seleção que me levou a escolher essa região. Então, não estou num mundo que eu posso fazer um A/B test. Então, se eu não posso fazer um A/B test, se eu não posso usar randomização, o que está a meu dispor para conduzir inferência causal nesse contexto? Bom, tem várias opções, certo? Você pode imaginar que nesse contexto eu posso utilizar diversas ferramentas que estão disponíveis para a gente no dia a dia. A primeira, eu posso começar mais simples, né, igual com o economista, posso fazer uma comparação de média entre os municípios que foram afetados pela essa política em Minas e outros municípios, sei lá, do Rio, de São Paulo, ou falar assim, mas, pô, os municípios de Minas são muito diferentes dos municípios do Rio, então vão achar municípios ao redor do Brasil que parecem um pouco com Minas, essa coisa de matching, essa coisa de modelo de look-alike, eu não sei falar isso em português, então me desculpa, então, assim, mas pensa no match, que eu vou achar assim, um gêmeo virtual, uma coisa bem parecida com os carinhas que foram tratados em Minas, ao redor do Paris. Posso rodar uma regressão, ou posso fazer uma coisa mais fancy, mais sofisticada, que é usar um algoritmo de machine learning, em que eu vou observar, vou te disponibilizar uma família de variáveis observadas desses municípios, e modelando o comportamento dessas variáveis observadas, o efeito dela na política na variável de interesse, eu consigo rodar, fazer alguma estimativa do efeito causal nesse contexto. Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é o drawback, né, o catch, é que, pô, para eu fazer isso de forma crível, de forma que eu realmente confio nos resultados, eu preciso acreditar que as variáveis que estão a meu dispor determinam a seleção e determinam a variável de interesse de forma crível, certo? Então, suponha que para receita importa, sei lá, a idade das pessoas, importa composição, importa outros fatores, tudo que afeta minha variável de interesse. E o fato da pessoa morar em Minas ou não, eu tenho que observar esse tipo de coisa. Então, na prática, muito frequentemente, esse requerimento é muito forte
para fazer tudo de forma crível. Então, o que a gente fazer? Opa, posso rodar, mas eu sempre vou ficar aquele desconfiado se os meus resultados são confiáveis ou não. Então, beleza, essa é a opção 1. Qual que é a outra opção? A opção é pegar todos os municípios de Minas e comparar esses municípios antes de ser exposto ao tratamento e depois de ser exposto ao tratamento. E a hipótese aqui por trás dessa comparação de antes versus depois é que ao longo do tempo as coisas não mudaram tanto. Mas, pô, ao longo do tempo as coisas não mudaram tanto e se teve alguns choques que afetaram a economia e as coisas antes da intervenção são muito diferentes das coisas depois. Então isso gera um pouco de desconfiança, que eu tenho que, basicamente, eliminar a possibilidade de tendências na variável de interesse e, muitas vezes, essas hipóteses não são críveis. Então, as ferramentas disponíveis clássicas para a gente são de lookalike models, ou de comparar antes com depois, pre e post, certo? Não respondem a nossa pergunta de forma que a gente gosta ideal. Então, o que a gente vai fazer? Esses dois, o ponto 1 e o ponto 2 vão casar, certo? Vão ter um filho, e o filho vai ser o diff and diff. A ideia do filho sendo diff and diff é que, pô, eu vou pegar todas as coisas que são atrativas, esses modelos de machine learning, esses modelos de matching, certo? E ao mesmo tempo, vou casar isso com as coisas do pre e post, vou mergir os dois, e ao combinar os dois, o benefício dos dois, eu vou, ao mesmo tempo, evitar os potenciais problemas de cada um. Então, isso vai me permitir, ao juntar os dois, eu vou conseguir levar em consideração variáveis que eu não observo na minha base de dados, mas que são importantes para a minha análise. Por exemplo, pensa que, sei lá, a predisposição a comprar um produto não varia muito ao longo do tempo. Assume isso. Se ela não variar tanto ao longo do tempo, eu vou permitir que minha análise leve em consideração essa variável, mesmo que ela não esteja disponível na base de dados. Então, isso é muito atrativo, porque no mundo real a gente nem sempre observa tudo que a gente quer, e como a gente não observa tudo que a gente quer, a gente vai basicamente, se a gente está nesse pressuposto que essas coisas que a gente não observa não variam tanto ao longo do tempo, os modelos de diff and diff vão conseguir capturar isso de forma mais robusta. Qual que é o negócio assim? Pô, então, isso é maravilhoso, isso funciona muito bem. Fala, opa, vamos devagar, certo? Que tudo em inferência causal vai depender de hipóteses. Então, a gente vai ter que fazer hipóteses aqui também. E a hipótese mais famosa de diff and diff é, uma vez que eu controlei por todas as características que eu observo, eu vou assumir que a evolução da minha variável de interesse ao longo do tempo e no mundo contrafactual que essa intervenção não ocorreu, vai ser a mesma entre o grupo de interesse e vários grupos de controle. Certo? Assumir que essas coisas evoluem de forma similar ao longo do tempo vai permitir que eu analise tudo de diff and diff de forma mais robusta. Isso é a famosa hipótese de tendências paralelas, ou Parallel Trend Assumption, e ela vai ser o coração de toda análise de diff and diff. Então, muito da literatura trabalha assim, pô, vou partir do pressuposto que é válido, ou que é uma boa aproximação. Então, baseado nessa hipótese, como que eu consigo estimar o efeito causal de alguma política que eu tenho interesse, ou de alguma ad campaign, ou de alguma outra intervenção que eu tenho interesse. Na literatura de inferência causal, nos últimos 5, 6 anos, teve bastante atenção nesses modelos de diff and diff, certo? E a atenção se dá porque, pô, a gente, como cientista social, a gente gosta de rodar regressão o tempo todo. A gente olha a regressão, a gente é treinado em pensar em regressão desde o dia 1 de graduação. Você está lá fazendo a sua graduação, tem um curso de estatística, começa com comparações de média, mas logo depois que você faz comparação de média, você já começa a estudar regressão, e uma vez que você começa a estudar regressão, você não para de estudar regressão nunca mais, até terminar o seu PhD. Certo? Então, para a gente é muito confortável, sim, usar regressão para muitas coisas. O problema é que regressão, às vezes, não está fazendo as coisas que a gente acha que ela está fazendo. Então, muita da literatura de diff and diff, certo? Dos últimos 5, 6 anos, começou a analisar esse tipo de problema. Pô, será que essa regressão que eu estou rodando tem, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, está realmente fazendo o que eu quero que ela faça? Então, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso com a escolha de estimador que a gente está usando para implementar essas coisas de diff and diff na prática. Tudo que eu falei é um pouco abstrato, então vamos ilustrar isso com um modelo bem simples de simulação, certo? Assim, nesse modelo bem simples de simulação, o que eu tenho vamos supor que eu tenho 4 grupos, certo? Tem os carinhas do grupo vermelho, que foram tratados em 1986, tem os carinhas aqui do grupo azul, que foram tratados
em 1992, o grupo verde em 98 e o grupo roxo em 2004. Então, pensa assim, cada intervenção, isso aqui, cada barrinha dessa aqui, cada cor, é um grupo de unidades que foi exposto ao mesmo tratamento em diferentes pontos do tempo. Então, eu olho para isso e falo assim, opa, isso é bom. Então, eu vou conseguir explorar a variação na adoção da política ao longo do tempo, e isso, basicamente, está no coração do DIFENDIF. Então, eu tenho esse gráfico, certo? Eu olho para as coisas que acontecem antes da implementação da política. Nesse gráfico de 1980 até 1985, está tudo ali, uma fileirinha em cima da outra, tudo muito parecido. Então eu falo assim, opa, isso é bom. Então quer dizer que antes da política ser implementada, todo mundo desses 4 grupos se comportavam de maneiras diferentes na média. Então, e mesmo assim, movendo para frente, ao passar dos anos, a não ser que você já tenha sido exposto a essa política, eu continuo comportando de maneira similar. Então, nesse gráfico, basicamente, assim, eu tenho evidência que a minha hipótese de tendências paralelas não é tão maluca, certo? Então, assim, dá um pouco de robustez, dá a sensação de robustez, e, na verdade, todas as minhas hipóteses de DIFENDIF, nesse gráfico aqui, são satisfeitas. Os carinhas não antecipam o tratamento, eu tenho tendências paralelas, certo? E, como eu que criei esses dados sintéticos, né? Aqui estão as equações para... Você mata a cobra e mostra o pau, né? Então tem que mostrar aqui que realmente eu não estou inventando, que os dados aqui realmente estão suportando todas as hipóteses que eu mencionei antes. Tudo que eu estou falando aqui também está disponível na minha página, certo? Se você aqui, entrar na minha página, esses dados estão lá, o programa para rodar está lá, você pode testar você mesmo e ver com seus próprios olhos tudo o código de R. Então o que eu vou fazer? Eu tenho essa regressão, certo? Eu vou olhar, pô, eu quero resumir, eu tenho muitos dados aqui, tem muita coisa acontecendo nesse gráfico, nessa figura. Eu vou tentar resumir o efeito da política dessa intervenção, certo? Em todos os caras que foram tratados. Então, eu, economista, entre aspas, viciado em regressão, o que eu vou fazer? Vou rodar minha regressão da variável de interesse para o município I no período T contra um monte de efeitos fixos para capturar o efeito de cada município diferente. Então, esses alfas I aqui são variáveis para capturar que nenhum município é exatamente igual ao outro. O alfa T, nessa regressão, é para capturar que, pô, ao longo do tempo, a economia é afetada por choques, certo? E eu vou ter esse parâmetro beta aqui, em frente ao coeficiente, que é o coeficiente em frente ao meu indicador D e T, e esse D e T toma valor 1, é uma variável dummy, que tem um valor 1. Se o carinha I é tratado no período T, certo? Suponha que eu sou tratado. Hoje, eu sou tratado, o D e T toma valor 1. Se não for ainda tratado, toma valor 0. Muito da literatura em regressão causal, e na economia, principalmente, baseou o efeito de políticas baseado, falei, pô, esse beta aqui é o parâmetro que eu me importo. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui vai me dar uma mensagem, assim, um resumo da ópera do que aconteceu lá. Então, é uma regressão estática que um coeficiente vai capturar todo o efeito da política. Você fala assim, Pedro, mas um coeficiente vai capturar tudo? Pô, ninguém vai acreditar nisso. Fala, beleza, não tem problema. Vamos seguir para frente, certo? E vamos estender essa regressão para não só capturar o efeito instantâneo, o efeito do tratamento com um parâmetro só, mas também para saber qual é o efeito do tratamento ao longo do tempo. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa variável dummy D e T por um monte de dummies que vão ter valor 1, dependendo de quantos períodos já passaram desde que o tratamento começou. Então, pensa assim, o D e T, quando K é igual a 0, vai tomar valor 1 para todo mundo que tiver no momento que o tratamento começou. D e T, K igual a 1, quando K de cima é igual a 1, é um período depois do tratamento começou, K igual a 2, 2 períodos à frente, e assim por diante. Então, tudo que eu tenho aqui em rosa nessa regressão vai capturar a dinâmica, dependendo de quanto tempo já passou desde que começou o tratamento, e tudo que eu tenho aqui em laranja, que quando o Kzinho é negativo, vai potencialmente capturar
o que acontece antes do tratamento começar. Isso vai me dar uma medida de robustez, em parênteses aqui, em relação às minhas hipóteses. Então, eu vou rodar essa regressão, certo? Vou fazer isso, sei lá, 1000 vezes. Como eu gerei os dados? Eu vou gerar os dados cada vez. De novo, vou rodar esses dados 1000 vezes, vou reportar a média desses resultados dessa regressão, que eu vou rodar com mínimos quadrados ordinários, e vou mostrar para vocês qual que é o gráfico, se isso realmente reporta o que a gente quer, ou se isso reporta alguma coisa diferente. Então, basicamente, muita literatura de Diffie-Diff nos últimos anos se concentrou nesse tipo de análise. Será que essas ferramentas estão entregando o que a gente quer? E a resposta é negativa muitas vezes. Certo? Negativa muitas vezes por quê? Aqui eu repeti esse exercício 1000 vezes. A linha vermelha é o valor verdadeiro, certo? Como eu observo os dados, eu que gerei os dados, eu sei qual que é a verdade. E a linha azul é a média das vezes do meu estimador ao longo do tempo. Então, você pode ver que a linha azul está muito diferente da linha vermelha. E isso não acontece só depois que o tratamento começou. Isso também acontece antes do tratamento começar. Então, se eu sou economista, eu sou cientista social, eu vejo esse tipo de regressão, eu olho para essa linha azul bem longe do zero, nos períodos antes do tratamento começar, eu falo, pô, não tem jeito. Eu acho que minha ferramenta, meu design, meu estudo, tem buraco, tem furo, não está crível. Então, se eu for cientista, eu vou olhar assim, pô, essa ferramenta, meu estudo está flawed. Mas, na verdade, o estudo está perfeito, os dados estão perfeitos, são maravilhosos, são lindos. Estão perfeitos para esse tipo de Diffie-Diff. Mas o que acontece? A ferramenta não está entregando na promessa dela. Certo? Então, o tratamento, para mim, era positivo para todo mundo, se você olhar aqui na figura. Certo? Uma vez que o tratamento começou, a linha vermelha sobe ainda mais, então ele é positivo para todo mundo na minha simulação. E quando eu rodo essa regressão aqui, a primeira estática, a média de todos os meus betas que eu estou reportando é negativo. Certo? Então, assim, mesmo que o meu tratamento seja positivo para todo mundo, na média, ainda estou reportando um resultado negativo. Então, qual que é o problema disso? Pô, se todo mundo beneficiou da política, e eu estou te falando que o coeficiente beta dessa regressão é negativo, a minha recomendação, se eu devo expandir ou se eu devo contrair a política, vai ser contrária ao que deveria realmente ser feito. Então, isso é, assim, é o maior problema nesse tipo de análise. Certo? Então, muitas dessas ferramentas disponíveis na economia e na ciência social, com modelos de Diffie-Diff baseados em regressões, acabaram documentando que o que a gente esperava que já estava acontecendo não está, e o problema é heterogeneidade dinâmica, certo? Então, esses modelos de regressão foram criados há muitos anos atrás, e eles não foram criados com a mentalidade de que, pô, no mundo real, todo mundo pode reagir de forma diferente a essa intervenção, a esse tratamento, certo? Se eu tratar o Carlos, ele pode reagir diferente do que se eu tratar o Matheus, certo? Então, essa heterogeneidade, esse coeficiente beta, não acomoda de forma explícita esse tipo de heterogeneidade, e basicamente essa heterogeneidade entra debaixo do tapete, e quando ela vai acumulando, ela gera esse tipo de problema que a gente vê nesse slide 14. Então, esse é um tipo de bad news, certo? A notícia é muito ruim. Eu, como econometrista, não gosto muito só de notícia ruim, então o que eu fiz? Baseado nesse tipo de problema, falei, opa, é fácil de resolver, eu não preciso basear nesse tipo de regressão. Eu posso rodar outro tipo de análise, eu posso fazer uma análise um pouco mais estruturada, certo? Onde que eu vou casar minhas hipóteses com o meu estimador de interesse, ou seja, a pergunta de interesse vem antes, o modelo que eu vou estimar, a ferramenta que eu vou usar para estimar o estimador vem em segundo plano. Uma vez que eu faço essa separação, esses problemas somem, certo? E isso, basicamente, é o que eu fiz no meu paper com o Brent Holloway, foi publicado no Journal of Econometrics. Uma vez que eu caso a ferramenta correta com o problema correto, esses viés desaparecem. Certo? E tudo que eu falei aqui, como eu ocorri esse tipo de problema, pode ser implementado facilmente no seu software de escolha, certo? Tem um pacote no R que faz isso, tem um pacote no Stata que faz isso.
e atualmente nós estamos traduzindo esses códigos para rodar em Python também. Então, ao invés de rodar uma simples regressãozinha da variável de interesse com alguns coeficientes, a gente está construindo um estimador que leva a heterogeneidade a sério. A gente basicamente aceita que, nem todo mundo reage da mesma forma da política ao longo do tempo, certo? Uma vez que a gente aceita essa heterogeneidade, que ela faz parte do nosso dia a dia, a gente vai corrigir e implementar isso tudo para vocês usar no dia a dia de forma fácil e transparente. Certo? Eu tenho agora mais 30 slides explicando como que eu resolvo isso tudo, entrando nos pormenores dessa análise, mas eu vou parar por aqui, certo? Porque a mensagem principal é, uma vez que eu entendi meu problema, deixa eu para a conclusão, uma vez que eu entendi meu problema, certo? Eu desenvolvi ferramentas para responder esse tipo de pergunta. Não tem por que eu pular isso aqui, toda essa análise que eu fiz antes, e ir direto para a regressão. Eu posso ir devagarzinho, passo a passo, e casar a minha análise com o meu estimador, que vai respeitar minhas hipóteses. Uma vez que eu fiz isso, certo? Os problemas que eu demonstrei antes nos slides de simulação desaparecem. 70% do meu trabalho hoje na Microsoft requer esse tipo de discussão. O que eu faço? Eu converso com meus business partners, meus parceiros que estão trabalhando com produto, eles falam o tipo de problema que eles estão tendo, eles querem fazer uma coisa A, B ou C. Meu trabalho é mapear tudo que eles estão fazendo para linguagem de inferência causal. Eu converso com eles, eles me falam as hipóteses que eles estão dispostos a impor, as hipóteses que eles não estão dispostos a impor. Uma vez que eu entendi isso, eu consigo traduzir o problema que eles têm, utilizar o melhor ferramental que respeita as hipóteses dele de forma mais transparente. Então, uma vez que eu consigo mapear problema para o estimador correto, todo esse barulho de defendido, de problema, defendido da pau, meu estimador é ruim, isso desaparece, porque o que a gente precisa de princípios para sair do ponto A para chegar no ponto B. Vou parar por aqui, tudo que eu tenho para falar é isso. Obrigado a todos. Você termina a apresentação escrevendo que a gente pode fazer melhor do que defender. É um bom cliffhanger isso aí, hein? Não, beleza, deixa eu voltar então e falar. Tudo que eu fiz aqui não requer que a gente faça randomização. Certo? Tudo que eu falei não requer que a adoção do tratamento seja completamente aleatório. Se eu estiver no mundo que eu realmente acredito, que eu realmente tenho controle em como alocar as unidades em diferentes grupos ao longo do tempo, e eu faço isso de forma aleatória, eu posso fazer muito melhor do que diferente. Certo? Porque essa aleatorização me dá muita informação extra. E a prática corrente hoje é de não utilizar essa informação extra, porque isso não está de forma... Eu não consigo representar essa informação extra de forma transparente em regressões tradicionais. Então, um trabalho coautorado comigo e com Jonathan Roth, que está em Brown, certo? A gente tentou explorar essa informação extra que vem de Stagger Rollout Designs, certo? De que eu estou fazendo aleatorização escalonada. Isso me dá informação extra. Eu consigo utilizar essa informação extra para te dar um intervalo de confiança bem mais curtinho, bem mais, assim, mais preciso do que os modelos de Diffendiff. Então, é isso aí, Matheus. Obrigado. Para todo mundo que tiver pergunta, sugestão, quiser bater papo, meus dados estão aqui, Twitter, e-mail, mais do que disposto a bater um papo com vocês. Boa, vamos para as perguntas aqui. Só uma recomendação minha também. O Pedro, ele criou uma comunidade no Twitter, agora tem isso, sobre Diffendiff também. É ótimo para tirar dúvidas. Sempre que eu tenho umas dúvidas, eu coloco lá, o pessoal adora responder. O pessoal muito solícito, então vale muito a pena quem quiser entrar lá. Mas agora que você falou, aí avacalhou o negócio todo, né? Que agora o número de perguntas aumenta. Tô brincando, gente. É consultoria de graça com acadêmico, gente. Pode ir lá. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Essa aqui é ótima para você, Pedro, que você vai gostar dessa. Você recomenda algum curso sobre inferência causal? Bom, eu recomendo o meu curso, né? Mas, vamos lá, um parênteses, assim. Eu abri uma empresa tem pouco tempo que oferece esse tipo de treinamento, mais especializado em Diffendiff,
A gente está terminando o primeiro grupo de alunos amanhã, ao último dia. Mas, além de mim, existem outras pessoas na economia que estão oferecendo esse tipo de curso também. Então, eu sugiro dar uma olhada nos cursos do Scott Cunningham, nos meus cursos. É um nicho ainda que está começando esses cursos online nesse ramo, mas, sim, tem muita coisa para aprender. Nada vai bater do que você pegar uns dados, ler o livro e replicar as coisas pouco a pouco, mas se você quiser acelerar esse começo, existe algum tipo de curso sim disponível. Beleza. A próxima é: quais cuidados necessários para poder adotar a premissa de tendências paralelas? Em quais cenários ela pode ou não ser assumida? E eu, só colocando um pouco mais também, um pouco meu flavor aí, eu sinto uma dificuldade que muitas vezes a gente simplesmente assume tendências paralelas e eu não sei se eu estou entendendo exatamente o que isso significa, né? Eu até já tentei olhar um pouco de grafos sobre o que ela quer dizer, mas ainda é uma coisa um pouco difícil para mim. Então, o que exatamente ela quer dizer, né? Não, minha resposta é meio assim. Primeiro eu vou dar uma resposta séria, depois eu vou avacalhar um pouco na resposta. A resposta séria, o melhor jeito é você olhar os dados, plotar os dados, igual eu estou plotando aqui no slide 9, e esse vai te dar uma sensação de quão plausível ela é em períodos que acontecem antes da intervenção. Qual que é o catch aqui? Então, eu olho para tudo que aconteceu antes da intervenção, assim, ó, eu consigo visualizar visualmente, existe alguma evidência contra tendências paralelas antes do tratamento acontecer? Então, isso te dá, se não tiver, igual nesse caso que eu tenho no gráfico aqui, vai te dar uma segurança um pouco maior. Qual que é o catch? O catch é que, tendências paralelas antes da intervenção não são necessárias nem suficientes para tendências paralelas depois da intervenção. Então, no máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é, basicamente, falsificar a hipótese de uma maneira meio que informal, porque se não é necessário nem suficiente, eu estou assumindo um pouco de suave, que as coisas são meio lineares, o que acontece antes e depois, ou são bem smooth ao longo do tempo. Então, nesse caso, eu consigo fazer. Então, a primeira resposta é isso. O que acontece se eu não realmente eu tenho dúvida? Se eu assumi, mas eu estou um pouco na dúvida, estou um pouco assim com o pé atrás. Qual que é a minha recomendação? Faça análise de sensibilidade. Existem procedimentos para DIFENDIF que permitem, quão grande violação de tendências paralelas tem que ser para que meus resultados vão ser completamente garbage, né? Vai tudo assim, para a lixeira. Então, realmente, como eu estou dependendo dessa hipótese? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o período que aconteceu antes e vou extrapolar potenciais violações de tendências paralelas do passado para o futuro. Então, tem um paper bastante que eu gosto muito, do Ashesh Rambachan, que está indo para o MIT como assistant professor, e do Jonathan Roth, que meu coautor que está em Brown, que eles trabalham com esse tipo de sensibilidade. Certo? Essa é uma maneira. O Carlos tem trabalho nisso também, de como que eu vou usar gráfico, certo? Um trabalho recente, porque, Carlos, você me corrija se eu estou te falando asneira aqui. Basicamente, os modelos de gráficos originais não conseguem incorporar restrições de functional form, de modelagem, e principalmente de mean independence. Então, o Carlos tem um trabalho recente coautorado com alguns colegas que ele mostra como que esses modelos de gráfico traduzem um pouco para o DIFENDIF. Isso não entrou na literatura de DIFENDIF ainda, até porque o trabalho do Carlos é bem recente, certo? Mas assim, a esperança é que a linguagem de gráfico e a linguagem de potential outcomes se encontrem e permitem que a gente falsificar um pouco mais as nossas hipóteses. Boa. Próxima, vou juntar duas perguntas aqui. A primeira se você poderia compartilhar o link da sua biblioteca em Python que está sendo desenvolvida sobre Robust DiffInDiff. E o segundo quando é que você vai liberar um pacote no R para DiffInDiff com tratamento contínuo e múltiplos períodos de tempo? Essa pergunta, a segunda pergunta aí é a pergunta de milhões, né? Quando que eu vou fazer isso? O paper está em andamento, o pacote está em andamento, certo? A previsão é que é sempre no mês T+1, certo? E o T+1 sempre é mais um. Mas a expectativa é que nos próximos meses a gente consegue amarrar todas as pontas e
desenvolver de forma mais transparente. A gente já tem os códigos hoje, mas assim, não está tão redondinho, que está publicável, que a gente pode release para o público, mas então, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é essa. Eu não sei, o tempo é nos próximos meses. A primeira pergunta sobre a relação de Python, eu não consigo disponibilizar ainda porque não está assim, tá em andamento. Então, o mapeamento está sendo feito, mas se você tiver mais interesse em contribuir e ajudar a gente, manda um e-mail que eu te coloco em contato com as pessoas que estão ajudando a gente nessa iniciativa. Boa. Galera, eu vou fazer só mais 2 perguntas técnicas, aí depois eu vou convidar o Pedro, ele pode responder no chat se ele quiser. Isso. Mas vamos agora para 2 perguntas um pouco mais técnicas aqui. Primeira, é possível incorporar efeitos fixos interagidos com dummy de tempo nesse estimador, como geralmente fazemos com two-way fixed effects? Por exemplo, um tratamento nível indivíduo, onde incluímos a interação do efeito fixo de município com o efeito fixo de ano. Se a resposta é depende, certo? Se o tratamento é baseado, se o efeito fixo está na mesma unidade do tratamento, certo? Se eu estou tratando o município inteiro, nesse caso, eu não consigo incorporar isso no meu Defendiff, certo? Mas se o tratamento é em nível individual, eu consigo interagir município com tempo, e basicamente, nesse caso, o município entra como uma covariada. E no nosso pacote de DID, de Defendiff, essas coisas, a gente permite você modelar, assim, incorporar covariadas na análise e relaxar um pouco a hipótese de tendências paralelas. Então, se você interagir, se o tratamento é no mesmo nível do efeito fixo, a gente não consegue fazer isso, porque isso vai induzir violações da tendência paralela. Então, a gente tem que sair do Defendiff e entrar em outro tipo de modelo, como Interactive Fixed Effects, ou um pouco mais de Synthetic Controls, que isso vai violar as nossas hipóteses. Mas, se o tratamento é no nível mais desagregado, eu posso tratar o município como covariada, e aí eu consigo adequadamente incorporar essa informação no estimador. Ótimo, obrigado. E a última é, você pode comentar um pouco sobre o grupo de ainda não tratados como recurso de robustez na sua abordagem de Defendiff com Callaway? Posso sim. Então, basicamente quando a gente está rodando esse tipo de Defendiff, o X da questão aqui é quem que eu vou usar como grupo de controle, certo? Se nos meus dados, no meu estudo, eu tenho bastante carinhas que não foram tratados, nunca, nesse período de tempo, eu posso utilizar eles. Mas qual que é o problema? O problema é que, se esses caras não foram tratados em nenhum período, será que eles são um contrafactual bom para os caras que já foram tratados anteriormente? Então fica aquele assim, se eles nunca foram tratados, será que, às vezes são tão diferentes que não é bom, assim, não justifica eu utilizá-los como contrafactual do crescimento the absence of treatment, certo? Mas, então, como eu tenho variação ao longo do tempo de tratamento, o que eu posso fazer? Eu não preciso usar os caras nunca tratados. Eu posso utilizar os caras que hoje não foram tratados ainda, mas que eventualmente vão ser tratados, certo? Então, esse é o grupo de not yet treated como grupo de controle, certo? E isso vai te dar as hipóteses vão ser um pouco diferentes, muitas vezes mais críveis, certo? Na validade da tendências paralelas. Na prática, qual eu escolho? Never treated ou not yet treated? Depende. Depende muito do framework que você está, da sua aplicação, certo? Geralmente, se eu puder utilizar as duas, utiliza o not yet treated, certo? Que ele vai te dar um maior grupo de controle, mas em geral isso requer um pouco de hipóteses mais fortes em relação a restrições do que acontece antes do tratamento acontecer. Então, existem alguns trade-offs entre um ou outro, mas na prática, para rodar, só você mudar lá o control group from never treated para not yet treated, e no pacote roda isso. Na prática, roda os dois, vê o que acontece e faça a análise de sensibilidade depois que rodar, para te dar mais segurança na plausibilidade das hipóteses.